Tá. Bem, pessoal, boa tarde. Eu sou Wesley. Eu vou fazer uma apresentação hoje sobre Automatic Prompt Engineering. A agenda dessa apresentação, vou tratar de alguns tópicos. Inicialmente, eu vou contextualizar um pouco sobre o porquê que esse tema existe, né? Falando um pouco sobre a sensitividade dos prompts e como isso é um desafio. Falar um pouco sobre métodos que já existem para melhorar os prompts, né? E depois passar um pouco para o método que eu estou estudando atualmente, que é um método baseado em entender a intenção por detrás de um prompt e melhorá-lo. E aí eu vou passar por uma solução que busca implementar esse método que eu estou estudando, e assim vou concluir e passar as referências. Bom, falando um pouco sobre a questão de sensitividade de prompt, a gente tem um caso que essa sensibilidade ela se refere se é um fenômeno, né, que é observado entre LLMs, no qual existem pequenas variações entre dois prompts que podem impactar significativamente as, as respostas, né, que um prompt vai extrair de um LLM. Então, o modelo ele interpreta a tarefa e ele vai gerar resultados onde esses resultados eles podem ter uma variação muito grande por pouca mudança nas palavras. Então, tem esse exemplo aqui de imagem, né, onde temos dois prompts e um prompt, né, os dois estão trabalhando basicamente numa tarefa de classificação, de review de filmes, e pergunta aqui se existe, né, spoiler numa resposta, né, no conteúdo de uma review. Então, tem aqui a, a predição, né, do que ocorreu no GPT-4, desse benchmark de spoiler, e um prompt com uma certa qualidade menor, ele obteve uma acurácia maior. Então, isso destaca, né, que existiu a importância de trabalhar em melhorar e otimizar esses prompts, né, para alinhar com as intenções de um usuário. E isso garantir, né, que o modelo ele funcione de maneira consistente e eficaz em cenários práticos, né? É, essa calibração de prompt, ela busca, né, minimizar uma variabilidade de outputs que os modelos eles possuem, né, no sentido dessa sensibilidade. E existe um processo sistemático que está sendo atualmente, né, proposto por diversos autores para poder atacar esse problema. O que muitas pessoas fizeram também nesse contexto de melhoria de prompt é simplesmente dar um prompt, né, e pedir para o chat GPT ele melhorar esse prompt. E aí tem um resultado aqui prévio de um estudo que essa sugestão do próprio chat GPT ela é pior, né, do que o que a gente obteve, né, com o prompt simples. Tem uma queda de, de acurácia. Então, aqui a gente vendo a sensibilidade, né, e se pensa que, por exemplo, melhorar, né, uma descrição de uma atividade no prompt, ela vai trazer, né, respostas melhores para uma certa tarefa, o que não é verdade, né? Tem outros estudos ah, que olham, né, para uma atividade, né, dois prompts ou N prompts, né, com os tokens, com o mesmo objetivo, porém com a quantidade de tokens crescendo, e a gente observa que, através desses estudos, como resultado, é que quanto maior, né, a quantidade de tokens, existe uma queda na acurácia da resposta. Então, o que tem nessa imagem aqui, é, fazendo aqui um conceito de verbal overshadowing, que é uma coisa que o pessoal se inspirou da mente humana, né, com a quantidade de informação.
o modelo ele tem maior dificuldade para raciocinar. Isso até mesmo para técnicas mais refinadas de prompt engineering, que é, por exemplo, um chain of thought, né, que é a cadeia de pensamentos que busca estruturar, né, uma resposta baseado com o que é uma técnica normal. E também, né, fora isso, né, nesses contextos de prompt engineering, tem também a questão uh, de ambiguidade, né? Então, esse é um desafio que a gente refere, né, que a situação em que instruções elas são dadas, né, para o modelo e essas instruções elas podem ter múltiplas interpretações e isso pode gerar, né, uma resposta imprecisa ou inesperada por parte do modelo e isso vai, claro, ocorrer, né, quando a instrução ela não é clara, né, e suficiente para o modelo, então vai deixar espaço para interpretações variadas. E aqui tem um exemplo prático, né, nessa imagem de ambiguidade, para também avaliar se uma tarefa de classificação, né, se uma mensagem ela contém propaganda. E se contiver, ela vai anotar como sim, né? Se não contiver, ela vai anotar como não. E aqui nesse exemplo tem uh, um, um exemplo, né, de uma revisão onde um LLM ele anota, né, que tem que ele, desculpa, ele prediz que não tem uma propaganda aqui, mas através de um processo de anotação manual, né, feito através de um humano, é possível perceber que sim, que tem uma propaganda de uma forma escondida aqui, implícita. Outra questão que é levantada, né, para poder se ter um framework para poder executar engenharia de prompt automática, é, é a mudança dos modelos, principalmente nos modelos proprietários, onde não se tem conhecimento profundo dos parâmetros. Nessa imagem aqui, a gente tem, né, a comparação do GPT-4 e do GPT 3.5 em algumas atividades, né, e destacando aqui ao longo do tempo o que vai acontecendo de mudança, né? Então, tem algumas atividades aqui que o modelo ele decai muito na performance, ele não executa o que é solicitado. E isso ocorre porque o modelo, a, a- as, as proprietárias, né, desses modelos, elas vão ajustando esse modelo para uma certa atividade e aí ele pode ficar muito sobreajustado para isso e se tem uma performance degradada para outros tipos de atividade. Então, né, surge aí dentro desse contexto alguns estudos que colocam, né, os LLMs como otimizadores. E o primeiro que surgiu nesse sentido, que é mais famoso, é um da Google DeepMind, que ela vê, né, um LLM como um otimizador de uma tarefa e descreve, né, que esse problema de otimização em linguagem natural e o LLM ele é usado para gerar, né, propor novas soluções de forma iterativa. Então, esse é o Opro, aqui é a arquitetura do Opro, ele é uma como eu falei, uma ferramenta desenvolvida pelo pessoal de DeepMind da Google, e ele tem, que é basicamente a sigla dele, né, que significa Optimization by Prompting, e ele vai pegar, né, prompts criados por humanos e vai sugerir é, um prompt novo através de iterações. Então, tem um diagrama aqui que mostra, né, como que funciona. Ele tem explicando caixinha a caixinha, né, o LLM Optimize, ele é o modelo de linguagem que vai atuar como um optimizador, e ele vai tomar como input aqui o que tem na caixinha do metaprompt, e vai ter as soluções que são geradas, né? Ele vai gerar uma função objetivo com base em informações que são fornecidas, né, no metaprompt, que são as
os objetivos, né? Enfim, o que o prompt tem que executar como atividade. Tem o Objective Function Evaluator, que é um componente que ele vai avaliar as soluções geradas pelo LLM e vai gerar scores, né, pontuações, além de uma descrição da tarefa de otimização que tem que ser feita e vai guiar, né, o LLM na geração de novas soluções. Tem os Solution Pairs, Score Pairs, que são os pares de soluções e as pontuações para os problemas. Isso aqui, claro, foi validado, né, no, num dataset de questões matemáticas. E tem o Task Description, que é uma tarefa uma descrição da tarefa, né, que está sendo realizada, que está contida lá dentro do MetaPrompt. Então, eles iniciaram com um prompt inicial, simplesmente let's figure it out, e através desse prompt fizeram, né, uma, uma solução e deram um score para essa solução. Depois disso, eles colocam, né, vão fazendo um, aqueles pares de solução, como eu expliquei, e vão alinhando eles, colocando em ordem crescente, e passam uma nova questão para ser solucionada. Só para exemplificar mesmo, né, como que eles pensam aqui nesses modelos, né, como otimizadores. Então, eles utilizaram isso, né, em benchmark é, em, um, em dois benchmarks. Aqui tem o GSM8K, que é se eu não me engano, é um que, que avalia, né, é, atividades relacionadas a aritméticas de modelos de linguagem, e teve em um Big Bench Hard Tasks, que são 23 atividades de raciocínio muito desafiadoras, e ele teve um aumento de 50%, né, na acurácia das respostas. E esse aqui foi, né, um dos trabalhos, um dos primeiros trabalhos nessa linha aqui de otimização de prompt de forma automatizada. Depois também tem o PE, né, que é o Prompt Engineering a Prompt Engineer, já é um outro trabalho, mas também nessa linha de otimizar prompt. E o ponto principal da melhoria desse método aqui é fazer uma divisão de tarefa em duas etapas, né? Uma desempenhando, né, um exame em um lote de exemplos de prompt para compor e depois ele vai compor um novo prompt. E essa técnica, eles também apresentam, né, nesse trabalho um novo tipo de técnica para colocar como componente da solução uma instrução de tarefas, essa tá, parte com B em verdinho aqui, é, instrução de tarefas em duas etapas, e essa instrução ela é um processo colaborativo, né, de refinamento de prompt, e vai consistir em examinar o primeiro prompt com um lote de exemplos, como eu citei mais anteriormente, e seguir uma proposição de um prompt no raciocínio através das análises que foram apresentadas. E tem uma tabela, né, aqui à direita, que apresenta a investigação desse metaprompt que compõe a, a solução em dois datasets, né, o Multiarity e o GSM8K. E os métodos eles avaliados, né, eles incluem o PE2, que é o Prompt Engineering a Prompt Engineer, e outras variantes, e apresenta aqui, né, com essa instrução de tarefa em duas etapas, e é, o Chain of Thought, né, que é um rephrasing do Chain of Thought, que é o step-by-step reasoning template, né? Então, ele tem uma melhoria, né, na qualidade da resposta comparado ao simples chain of thought. Então, esses métodos, eles foram desenhados basicamente para
modelos black box, né, que a gente não tem acesso aos parâmetros, então não podemos verificar, fazer mudanças, olhar a função, né, como que computa o próximo token. E esses métodos que eu apresentei até o momento, eles requerem processos de iteração, né, com grande quantidade de dados, de benchmark, e que em muitos casos não é possível de adquirir, porque tem poucos recursos, né, e conjuntos de dados que são muitas vezes enviesados. Então, um exemplo que está aqui é o exemplo do Opera, né, do Google, que o pessoal rodou cerca de 1.600 iterações para poder computar isso, e isso gerou um custo que eles, se eu não me engano, reportaram que era da casa de milhares de dólares. Então, é muito dinheiro. Aí entra, então, a solução que eu principal aqui que eu pretendo apresentar, que é baseado na entender a intenção de uma tarefa. E aqui tem a pipeline principal dessa solução. Então, a gente inicia um comando com um prompt, né, que o modelo tem que seguir, e aqui esse prompt ele tem que ser claro e direcionado. A tarefa pode ser um prompt simples, ou então pode ser um prompt com um few shot. Ele mostrou, o pessoal que desenvolveu esse framework mostrou que few shot também é interessante para trabalhar em alguns casos. Então, a partir desse prompt, tem um meta prompt dentro da solução, que faz uma geração de dados sintéticos e cenários sintéticos que vão simular situações reais, que permitem testar a eficácia do prompt, né, em diversos tipos de situações. Então, nesse aqui, o objetivo aqui é entender, né, nuances que são casos de borda, né, difíceis de, de se entender e classificar dentro do conjunto do problema que o prompt ele, ele, ele resolve, ele busca resolver. Depois tem uma parte de etiqueta minimalista, que nessa etapa aqui ela consiste, né, em marcar os dados de uma forma simplificada. Aqui tem um exemplo da tela, o yes ou no, né, para poder classificar aqui, por exemplo, se um review ele contém spoilers. E aí tem utiliza, né, as informações coletadas dos dados etiquetados e realiza um processo de ajuste fino em cima do prompt, né, para otimizar a, a comunicação com o modelo. E aí tem uma etapa de ciclo de feedback, que isso vai se repetindo em algumas iterações. E no fim disso tudo a gente tem um prompt calibrado. Esse prompt ele é mais ajustado, né, a intenção com base nas anotações que o usuário pode fazer. E vamos ver aqui, né, alguns benchmarks que ele possui uma acurácia melhor. Então, tem um exemplo aqui de, de, de refinamento, né, de prompt, que a gente começa com a descrição de uma tarefa, né, que é verificar, fazer uma revisão de tickets, né, e verificar se contém, né, propaganda direta ou indireta. E aqui, no caso, só esse prompt em si, ele teve uma acurácia muito baixa. Então, por benchmark que eles rodaram, né, eles foram fazendo interações, e cada interação dessa foi feita um benchmark. Aí, na primeira interação, né, tem uma predição, mas essa predição ela não estava correta, e um humano, né, anotou que teve, na verdade, sim, uma propaganda de forma indireta. E aí ele a solução ela já faz, né, através dessa anotação do humano, que
é notável que ele está aqui ressaltado em verde, né? Mas que ele notou que, na verdade, tinha uma propaganda indireta. Isso foi o Metaprompt que foi capaz de avaliar, né, e detectar que, na verdade, esse caso que chama de edge case, né, um caso de borda, que é um caso que pode escapar aqui nas tarefas que eu falei inicialmente, né, na sensitividade do prompt, na, na ambiguidade, e enfim. E aí vamos fazendo, né, algumas iterações em cima dos prompts gerados e avaliando e, enfim, colocando anotações. E no fim, né, depois de algumas iterações, eles conseguiram um prompt que calibrado, né, aqui com a intenção, né, com base nos casos que foram gerados e com as análises feitas, a acurácia ela aumentou para 97%. Então, foi uma, uma acurácia bem maior comparada ao que a gente tem no início. Mas, assim, um desafio, né? Como que é, avaliaria isso, né, em casos reais, né? Então, a estratégia principal aqui en- envolve, né, usar um modelo de ponta, como, por exemplo, o GPT-4 e, e prompts que são detalhados, né, para simular a intenção humana. Então, essas intenções, né, elas fornecem diretrizes específicas sobre quando classificar, né? Por exemplo, aqui no caso do IMDb, uma resenha, né, contendo spoiler ou não, isso baseando-se em dicas sutis, né, de enredo, observações, estrutura, enfim. E quando não, né, focando aqui em discussões amplas sobre características ou personagens ou críticas de elementos de filmes. E, por fim, nessas instruções, elas vão sendo calibradas é, com, com a precisão e a identificação, né, de spoilers, no sentido aqui dessa atividade de revisão por spoiler, alinhada, né, com o julgamento humano. Tá, só complementando aqui. E aqui tem já alguns resultados, né, desse método. O IPC ele performa melhor do que os outros métodos com a variância muito com a variância com pouca variância, desculpa. Isso no GPT-4, né, e o GPT 3.5 em spoiler e propaganda, né, classificação de propaganda. Então, aqui o exemplo para demonstrar, né, se verificar, né, se temos um spoiler em uma review, basicamente respondendo sim ou não. Esse foi o prompt inicial, uma acurácia de 75% aqui nessa atividade. E aí, isso aqui já é uma validação com que os autores eles proporam, né, no benchmark com os outros métodos. Então, o Opro aqui, ele fez um rephrase do prompt, e isso aumentou um pouquinho a acurácia, né, 75 para 83. O, o PE já faz alguns prompt engineering, a prompt engineering já faz uns ajustes mais refinados. E, por fim, né, o IPC, se a gente ler bem aqui esse prompt, não vou fazer isso, mas a gente vai perceber que ele vai buscar entender nuances que são delicadas da atividade, né? E isso com base, claro, naquele processo iterativo de refinamento do prompt. Então, a acurácia final dele aqui já foi bem maior do que os outros dois. E então, né, cada um desses componentes aqui, eles desempenham, né, um papel na melhoria do modelo, né? Então, tem a geração interativa de data, tem a geração sintética e também tem
a forma de análise. E esses números aqui, eles vão ilustrar, né, como esses diferentes métodos de otimização, eles influenciam a precisão do modelo. E aqui a gente tem, claro, né, o objetivo é melhorar, né, o desempenho nessas tarefas mais específicas, ajustando o prompt para torná-lo mais eficaz nessas tarefas complexas. Ah, aqui, continuando, é que tem uma comparação, né, que eles fazem, né, nesse método, que é a densidade dos dados, né, e aqui eles olham que esses dados que eles geram sinteticamente, eles são quase balanceados. Isso é esperado porque o modelo ele é instruído, né, a gerar um conjunto de dados balanceados lá no metaprompt. E essa estratégia ela vai melhorar o desempenho, ah, pois os dados eles balanceados, eles, segundo os autores relatam, né, podem ajudar a evitar o viés do modelo e garantir que o sistema ele não seja inclinado para uma classe mais específica, né? No caso aqui, sim ou não. Bom, a gente falou até agora muito sobre atividades de classificação, né? Então, não é só para isso que esses modelos eles servem. Tem muito trabalho que pode ser feito em tarefa de geração, mas aqueles métodos anteriores não trabalham com isso, e isso é uma coisa que esse método ele pretende também trabalhar. Como que ele faz isso? Ele tem, né, uma tarefa inicial aqui de geração de review de filme, e ele faz uma conversão dessa tarefa de geração para uma tarefa de ranking. Então, tem aqui um simples, né, prompt para poder gerar uma, um, uma, um review de um filme, e aí depois isso é convertido para uma tarefa de classificação. A gente tem os ranks, né? Vai de ruim até excelente. Bom, já expliquei, né, que ele vai basicamente tratar isso como uma tarefa de classificação. E depois que ocorre todos aqueles processos, né, de refinar, de gerar os dados, ele vai analisar a performance, enfim, ele vai gerar depois e colocar os componentes, né, num dataset para que possa ser utilizado, né, na tarefa de geração. Ah, bom, aqui explicando, né, a geração de dados que ele vai buscar gerar o balanceamento, né, e tem o score aqui do que foi gerado, né, em uma avaliação aqui, ah, foi entusiástico, ou então sarcástico, enfim. Aqui, agora, para falar um pouquinho, né, todo esse projeto ele foi transformado, né, em uma suíte para otimização, uma suíte modular. Então, um sistema que ele tem os seus componentes. Então, explicando um pouquinho, né, a parte desse, desses componentes do sistema, ah, a gente tem o usuário, que ele é o ponto de partida, né, o sistema vai interagir e ele vai fornecer o prompt inicial e vai receber o prompt otimizado no fim. Tem os LLM Services, que aqui, no caso, eles utilizam o LangChain, que já é por si só uma parte modular, né, para poder trabalhar com Large Language Models. E tem o otimizador, que é o núcleo do sistema que coordena a otimização dos prompts e dirige as etapas de otimização, que vai, por fim, determinar se, quando o processo está concluído, entrega o prompt final. Tem o dataset, que eu falei previamente, né, que ele é importante para muitas tarefas, mas aqui no conjunto de tarefas de geração, quando a gente está lidando com coisas muito grandes, né, geração de datasets imensos, esse componente ele é muito útil nessa tarefa. Além disso, né, ele tem
tem um banco de dados aqui para poder armazenar esses dados e gerenciar esse dataset. Tem a deduplicação semântica, que vai assegurar que no processo de geração de validação de dados, ocorre a eliminação, né? Ocorre a eliminação de duplicatas semânticas nos dados. Isso vai, por fim, contribuir para que a qualidade final dos dados ela seja é, de alta qualidade e tenha exemplos diversos. E tem o anotador, que é um outro componente que ele é responsável para fazer a anotação dos dados. É, Isso vai aqui, é aquela parte que eu mostrei, né, que tem a anotação, por exemplo, que foi demonstrada até o momento humana, mas também tem a possibilidade de ser uma anotação por um outro LLM, né? Então, a gente pode trabalhar com, dependendo da tarefa, com vários LLMs numa mesma suíte aqui de solução. Tem o Ardila Server, que é basicamente a interface aqui ah, que vai se conectar com esse anotador, e é onde o usuário ele vai poder anotar, né, os exemplos. Tem o preditor, que ele é o componente que vai utilizar um outro LLM para realizar previsões, né, dos dados, responder os prompts que são baseados nas informações que ele recebe. Tem o avaliador, que depois que essas previsões elas são feitas, o avaliador vai analisar como bem elas saíram em relação a uma função de pontuação, e tem essa função de pontuação, que é a métrica usada para avaliar nessas essas predições do preditor. E pode ser diversos tipos de métrica, né? Desde uma precisão simples até medidas mais complexas adaptadas para um domínio ou tarefa específico. Então, esse é o fluxograma aqui da solução, né, do auto-prompt. Aqui dataset, esse dataset, né, o annotator e predictor, e por fim o evaluator, eles são os componentes principais da solução. Tem também outros tipos de caso de uso para o auto-prompt. Um exemplo é o prompt distillation, é um conceito que está sendo muito utilizado para transferir, por exemplo, alguns conhecimentos de modelos grandes, né, para os modelos menores. Isso é útil para cortar custos, né, quando a gente quer fazer uma tarefa e essa tarefa ela não exige muito, de repente pegar o conhecimento de um modelo maior e transferir para um modelo menor para cortar um custo em uma etapa pode ser muito útil. Tem prompt squashing, que é basicamente fazer uma agregação, né, de múltiplos prompts em um só. Tem o batching, que é o envio, né, de múltiplas amostras em uma única consulta, e a geração sintética de benchmarks. Para concluir aqui essa apresentação, né, então, eu apresentei aqui problemas que usualmente temos com prompts, né, que vão desde usualmente a, a possibilidade desses prompts eles não cobrirem muitos casos, eles terem de certa forma ali nuances que geram interpretações que podem se diferenciar, e também a falta, né, de uma técnica que valide, né, se o prompt ele vai ter um bom resultado, e que, portanto, aqui a lição principal seria que a otimização de prompt ela deveria ter, né, benchmarks, e que ela deve ser feita, né, em uma solução que utilize esses modelos. Uh, Esses LLMs eles podem ser utilizados para gerar, né, conjuntos de dados pequenos que pegam esses casos que estão lá na borda, né, que através da especificação inicial do prompt não é possível capturar,
entender que isso foi realmente um problema na especificação inicial e que LLMs eles podem utilizar como otimizadores de prompt. Então, esse auto-prompt ele também ele é uma solução open source, né? E eu estou estudando ela e vendo que ela está sendo bem utilizada em alguns casos na indústria. E é isso, aqui eu encerro a minha apresentação com as referências. Caso tenham alguma dúvida.